Oi, eu sou o Gabriel, escritor de ficção, ainda não publicado. Notícias em breve sobre o meu livro aí no canal do Corvo Branco. Em breve não, ainda vai demorar. Mas haverá notícias. Eu também sou roteirista, escritor, diretor, ator e muitas outras coisas dentro do canal Corvo Branco que, caso nós ainda não tenhamos sido hackeados, é onde você está vendo esse vídeo agora. Eu espero. Como eu falei, eu sou o Gabriel, mas você provavelmente vai me conhecer mais como Gabriel. O personagem que tava trancafiado num quarto do nosso curta de pouco tempo atrás. Na verdade, isso é exatamente sobre o que eu vou falar hoje. Eu vou reagir a esse curta e conversar um pouquinho com vocês sobre como foi o processo de criar esse curta. Vou tentar falar sobre o máximo de coisas possíveis sobre o processo do filme. Eu esqueci de dar zoom. Tá melhor agora? Mas é isso, esse vídeo ele foi dividido em duas partes. A primeira parte eu vou reagir ao curta, explicar como é que foi a ideia e como foi o processo de edição do curta e tentar explicar pra vocês as simbologias e o que eu quis criar dentro desse curta que eu dirigi e editei e atuei e roteirizei. E na segunda parte desse vídeo eu vou trazer o roteiro original e comentar um pouquinho sobre ele com vocês, porque o roteiro original ele era muito diferente de como ficou o resultado final do curta, o corte final do curta. Então, duas coisas antes da gente começar. A primeira que eu tenho que falar é que a partir de certo ponto dentro da gravação, eu resolvi ligar um ventilador. Então o áudio ficou uma bosta. Então fica de aprendizado que da próxima vez eu vou ser menos preguiçoso. Eu vou gravar com a minha câmera e a minha tela no OBS separadamente. E a outra coisa também, eu vou reagir ao nosso curta Confie em Mim. Então se você ainda não assistiu esse curta, vai assistir, ele tem só 3 minutos e 33 segundos. Pra você entender sobre tudo que eu tô falando, porque algumas coisas eu acabo cortando e pode ficar meio difícil de compreender caso você não tenha assistido o curta original. Então assista. Vale a pena e é rapidinho. Você pode assistir antes de começar esse vídeo tranquilamente. Então é isso, todos os avisos foram dados. Ah, só corta direto. É isso, bom vídeo. Vamos lá então, eu não sei se eu tô preparado pra isso. Faz alguns meses que eu não assisto esse vídeo já. Eu acho que eu assisti ele umas 5 vezes quando a gente lançou, quando a gente finalmente publicou esse vídeo. Mas depois, eu não acho que eu tenha assistido ele de novo. Eu acho que eu devo ter assistido ele de novo uma vez, um mês depois, porque me deu saudade. Mas depois nunca mais. Uau. Uau. Cinema. Eu amo esse vídeo. Cara, eu amo esse vídeo com todas as minhas forças, com toda a minha paixão. O quão real eu tenho que ser pra você ter coragem de fazer o que quer. Eu quero destrinchar com vocês um pouquinho do que... como que foi o processo de idealização desse vídeo aqui. Esse somzinho de relógio... Esse comecinho aqui é tudo que... Esse comecinho aqui é literalmente um jovem filmmaker querendo criar um mood... e começar o filme de um jeito diferentão. Mas cria um climinha legal, não? Gabriel, a gente precisa conversar. Cria um climinha da hora. Eu gosto muito desse take, Gabriel, mano. E eu gosto desse áudio muffled do Frank, do lado esquerdo, na verdade, né? Eu gosto desse áudio. Gabriel? Olha esse take, cara. Esse take é muito bom, mano. Não é não? Diretor Gabriel aqui, tá? O que veio na minha cabeça é, pô, eu quero fazer um negócio bem cinematic, bem cinematográfico. A princípio, foi só pra ter um take a mais. Ah, qualquer coisa, se eu quiser usar, eu uso. Saca só, então tem alguns takes, eu acabei não usando esse aqui. Cara, como eu odeio o OneDrive, mano. O OneDrive, ele é um dos piores drives da história da humanidade. Esse aqui é o primeiro take que eu ia usar. Foi o primeiro que a gente gravou e eu ia usar ele. Mas o que eu pensei durante a edição? A gente tem aqui uma barra separando bem no meio, mais ou menos no meio ali. Tem eu aqui na direita, o título na esquerda e a barra separando. Se vocês repararem, a voz do Frank... Gabriel? Ela vem da esquerda. Então o que eu pensei aqui? Eu vou usar esse take pra separar nós dois. Frank na esquerda, representado não só pela voz dele, mas pelo título, Confia em Mim. Porque é justamente a pergunta do Frank, confia em mim. Como se fosse realmente ele perguntando e eu na direita. Nós estamos fisicamente separados. Eu não quero, nesse momento, ultrapassar essa barreira pro mundo dele. Nesse momento eu não confio nele. Eu estou escolhendo estar na direita, longe do Frank. Eu decidi que eu estaria na sombra, e se vocês forem ver depois, ele vai sentar exatamente na luz, como se ele fosse realmente uma luz que tá vindo pra clarear as coisas aqui. Enfim, foi o que eu pensei. Eu acho que a única coisa que sobrou da ideia do roteiro anterior é essa magia esquisita.
Eu abri a porta com a mão. Não faz o menor sentido, eu só quis que fosse assim. Quando a gente vê essa entrada do Frank aqui, que ele abre a porta... Não sei se dá pra vocês perceberem, mas conforme ele vai balançando a cabeça, a câmera meio que balança junto, porque eu tava com o estabilizador da câmera ligado, o estabilizador digital. Foi insuportável, porque eu tava tremendo com a mão, eu não tenho um gimbal, então eu tava utilizando a mão pra gravar. Eu tava usando essa lente aqui, que é 50mm, ela não tem estabilizador automático. A lente que eu tô usando agora na câmera, ela tem um estabilizador natural da lente, que é muito bom pra você gravar na mão. Só que ela não desfoca o fundo de uma forma tão legal quanto essa aqui faz, dá uma olhada. Tá tudo desfocado lá no fundo, mas eu tô em foco. É justamente o efeito que essa lente aqui pode causar se você configurar ela bonitinho. Só que eu esqueci de gravar esse take aqui sem o estabilizador. Ou eu gravei, mas ficou tão tremido que não deu pra usar. Algum dos dois. Aí aconteceu que eu tive que usar o take com o estabilizador, e daí o estabilizador digital da câmera, ele não estabilizou pelo fundo, ele estabilizou pelo rosto. Então quando o Frank mexia a cabeça, o estabilizador mexia junto. Olha lá. Eu queria estar bem mais perto do final da tela, mas eu não tô. Eu queria basicamente que eu tivesse aqui, assim. Não tá ruim, na verdade isso aqui tá muito bom. Só que eu queria ficar colado na tela, porque eu queria que o meu personagem, ele não tivesse espaço pra respirar, como se ele tivesse, tipo, enclausurado. E vocês vão reparar que todas as cenas que eu tô, até certo ponto, elas estão estáticas, porque a gente colocou a câmera no tripé. Mas, quando a gente passa pro take do Frank, é exatamente o contrário. Ele tem um puta espaço de respiro gigante, ele tá livre, respirando. Na hora que muda pro Frank, a câmera não tá no tripé. Provar que eu era o funcionário perfeito. Eu tô usando ela handheld, segurando ela na mão. Eu queria passar essa sensação de que o Frank, ele tá livre. Então a câmera, ela se move enquanto ela tá mostrando ele. Ele tem um espaço de respiro muito maior do que eu. E quando passa pro meu personagem, eu tô rígido. A câmera tá no tripé, mas é pra dar uma sensação de claustrofobia mesmo, de que eu tô trancado, fechado. Tanto que eu tenho que destrancar a porta pro Frank entrar. Não, você não sabe como é! Eu acho que vocês já devem ter percebido, do lado esquerdo de vocês tem um relógio, e do lado direito, como se fosse um ar-condicionado. Eu sei como é. Não, você não sabe como é! Cara, Basicamente, o que essa cena representa é que eu só não quero acreditar. Eu não quero acreditar que tem alguém que me entende e pode me ajudar, porque eu já desisti. Então o que acontece é que aqui no começo, aqui a gente não tem áudio nenhum. só que agora eu tenho um plano. A não ser a voz do Frank. Tá bem baixo o áudio, eu não sei se vai dar pra ouvir nessa gravação aqui agora do React. Você pode dar uma olhada no vídeo depois e perceber que quando a gente muda pra esse take, você começa a ouvir o relógio desse lado e o som do ar-condicionado do lado direito. Se você tiver de fone, senão vai estar tudo no mesmo lugar. E quando eu perco tudo, o som fica mais alto. Eu sei como é. Não, você não sabe como é! O meu personagem, ele criou essa sensação de claustrofobia pra ele mesmo. A gente vai perceber isso um pouquinho mais depois no vídeo. Até o presente momento, a gente imagina que tem um relógio fisicamente ali, tem fisicamente um ar-condicionado ali. Então, basicamente, a ideia é que eu criei esse cenário. Então, existe um ar-condicionado e um relógio fictícios que eu criei na minha cabeça. Então, tudo isso aqui estão na minha cabeça. Lógico que assim, eles podem estar fisicamente no local também. Mas a questão é que eles estão psicologicamente interferindo comigo. Então, na hora que eu viro e o som estoura, não só minha voz tá estourando o microfone, isso não foi intencional, na verdade a voz só estourou o microfone mesmo. O áudio, ele só está naturalmente estourado, não tinha o que eu fazer. O som do ar-condicionado aumenta, o som do relógio aumenta, porque esses sons fazem parte do meu pensamento agora, só com tudo que eu consigo pensar é neles. Então, quando eu digo, não, você não sabe como é, eu tô pensando, não, você não sabe como é tá ouvindo esse relógio o tempo todo, você não sabe como tá ouvindo esse ar-condicionado o tempo todo, tá ouvindo esses ruídos na minha cabeça e ouvindo o tempo passar sem poder fazer porra nenhuma, você não sabe como é. Essa que é a ideia. E daí volta. Eles me fizeram analisar bosta. Eu gosto muito dessa frase, cara. O Frank, ele fez, eu acho que foi 1 ano, 2 anos de biomedicina. E ele foi colocado num laboratório onde ele realmente analisou bosta. Então, esse que é o ponto dessa frase. Tipo assim, eu sei como é você dar tudo de si, nada dá certo, você achar que tá uma merda. E quando eu falo, não, você não sabe como é, ele só fala, cara, eles me fizeram analisar bosta, mano. Tipo assim, eu gosto muito dessa frase. Essa frase, ela tem um poder bizarro quando a gente tá
tava ensaiando, ele não queria falar essa frase de jeito nenhum. Mas quando a gente foi atuar e tava de fato gravando, ele falou. E depois da primeira vez que ele falou isso, ele olhou pra mim assim e ele falou: caralho, mano, agora eu entendo o poder dessa frase. Porque eu já tinha na minha cabeça exatamente o que eu queria, assim. Eu não quero sair como, tipo, nossa, um gênio, eu já sabia exatamente o que eu queria. Na verdade, muita coisa a gente teve que mudar. Vocês vão ver depois, quando eu mostrar pra vocês o roteiro original, vocês vão ver que muita coisa mudou. Ele precisou entrar tanto no personagem, tão fundo, pra conseguir entender o poder da frase. Cara, eles me fizeram analisar bosta, mano. Eu entendo você. Porque eu acho que a princípio, quando ele leu essa frase no roteiro, ele tava pensando que era só eu zoando com a cara dele. Quando a gente entrou no estúdio, ele entendeu o meu personagem, ele entendeu o personagem dele, ele entendeu o que significava as cenas. Eu acho que fez sentido pra ele. Ah, ele não tá zoando com a minha cara. É um desabafo do Frank pra convencer o meu próprio personagem de que, moleque, eu sei pelo que você tá passando. Porque nós passamos pela mesma depressão, sabe? A mesma desmoralização em ambiente de trabalho. Então eu acho que ele percebeu que essa frase era impactante. Eu acho que ela vem também como um pouco de humor, de deixar um pouco mais leve. Ele não vai falar tipo, estudar fezes com palito de sorvete. Não, ele realmente tá tentando trazer pro Gabriel, o meu personagem, um ambiente mais receptivo, mais livre, de poder se manifestar como ele quiser. Mas também é uma frase muito importante de tentar colocar o Gabriel numa situação de empatia. É mais ou menos assim que eu enxergo essa cena. Inclusive, eu acho que quando o Frank fala isso e a gente corta pra mim, pro meu personagem, simplesmente sentindo esse peso, eu acho que essa é a empatia que o Frank queria alcançar e ele sucedeu. Que é quando eu começo a aceitar as coisas que ele vai falar. Inclusive, essa cena aqui, ela tá tão mais perto do meu rosto, porque quando o Frank gravou isso aqui, ele segurou o microfone em cima demais e ele começou a vazar na câmera. Eu tive que cropar. Eu tenho esse take aqui. Inclusive, olha esse desgraçado. Olha o que esse desgraçado tava fazendo em um dos takes, enquanto a gente tava testando a câmera. Ele tava batendo na minha cara com o microfone à distância, mano. E eu nem percebi, porque eu tava entrando no personagem legal, tá ligado? Filho da puta, mano. Filho da puta, cara. Eu tava imerso no meu personagem, esse desgraçado tava batendo na minha cara com o microfone, mano. Você não faz ideia do que eles fizeram comigo. Minha voz grossona. Ó, a sombrinha. Não, você não sabe como é! Nossa, esse take tinha ficado tão bom. Esse take tinha ficado tão bom, mas o Frank meteu o microfone. Olha o tamanho do microfone na tela. Nossa. Mas esse micro erro do Frank me fez ter que testar, cropar a imagem e dar um zoom pra poder tirar o microfone. E me fez perceber que na hora que eu viro, fica muito da hora se eu der um zoom na minha cara, pra demonstrar a intensidade. Aumenta o som desse lado, aumenta o som desse lado. Eu grito e dá um zoom na minha cara. A gente não consegue desgarrar do meu personagem, porque ele tá basicamente puxando a gente pra perto. E no final das contas, um micro erro do Frank me fez ter a ideia de cropar. Mas na hora que eu viro aqui, esse aqui tava aparecendo o microfone, por isso que ele tá cropado. Mais uma vez, eu só queria destacar o fato de que enquanto a câmera tá no Frank, ela tá... Mas quando vai pra mim, ela tá estática. Só queria ressaltar esse fato. Eu gostei muito desse detalhe que eu quis adicionar. O quão real eu tenho que ser pra você criar coragem de fazer o que quer? Galera, desculpa aí. Essa frase é muito foda, não? Quando eu escrevi essa frase aqui, eu tava... Literalmente eu. Pelo amor de Deus, essa frase é muito foda. Pra mim é peak. Pra mim é peak cinema. E mais uma vez, a partir do momento que ele fala essa frase, toda vez que corta pra mim, o som do relógio e do ar-condicionado tá mais alto. Porque é literalmente eu tentando me convencer a não aceitar o que ele tá falando. Você confia em mim? O relógio continua, inclusive. E o ar-condicionado. Eu confio. Aqui eu acho que eu nem preciso... Eu acho que eu não preciso falar muito dessa cena. Eu acho que ela fala por si só, né? Essa foi a referência que eu quis trazer pra essa cena. A referência não é exatamente a Deus ou algo do tipo. É literalmente uma referência de eu estar me libertando e o Frank ser o meu salvador nessa interpretação. Cara, e essa cena é literalmente a culminação de tudo que eu fiz até agora. Todos os setups aqui desse curta foram feitos através dos ângulos de câmera, das escolhas de estar ou não estático, estar ou não com um espaço de respiro, e os sons, e o áudio. O payoff do ângulo de câmera a gente tem aqui.
certo? Oi, Gabriel da pós-produção aqui. Eu sinto que eu não expliquei muito bem essa parte, então eu vim gravar pra explicar um pouquinho melhor por que essa cena é tão importante. O mais importante dessa cena, que é a parte que eu mais gosto dela, inclusive, é que ela é uma cena de transição. Como vocês podem ver, ela foi gravada fora do tripé, então ela foi gravada handheld, segurando ela na mão. Lembra que eu falo sobre como a câmera tremida, ela simboliza a liberdade dentro desse curta? A câmera não tá mais no tripé. Pela primeira vez que ela tá me gravando, ela não tá no tripé. Logo no começo do take, vocês podem ver que eu tô sem espaço de respiro. Era pra eu estar um pouquinho mais perto do final da tela, mas tudo bem. Eu estou com pouco espaço de respiro. Só que, conforme eu levanto e a câmera meio que me perde ali, quando a câmera me encontra de novo, olha só, eu finalmente tenho espaço de respiro. É isso, era isso que eu queria falar. Agora eu vou mandar você de volta pro vídeo aí, fica à vontade. Tamo junto. Eu não vou fazer isso. Isso é muito cringe. Eu vou só... hard cut. Nome do corte de cinema quando duas cenas não tem nada a ver uma com a outra. É smash cut. Smash cut agora. Ó, 3, 2... E eu falo que eu confio nele. É um payoff também, porque quando a gente tem essa cena aqui, eu não confio nele. Lembra que eu falei que, basicamente, a ideia é que eu tava me separando do Frank? Então, é como se essa cena aqui fosse basicamente uma resposta. Aqui a gente tem uma pergunta, ele perguntando se eu confio nele o suficiente pra abrir a porta e permitir que ele entre no meu mundo de novo. Eu me separando dessa pergunta, basicamente dando uma resposta falando, não, eu não confio em você. Na frente da janela, não tem absolutamente nada separando a gente. E dessa vez, eu tô literalmente indo de encontro à mão dele, aceitando a ajuda dele. O que se subentende dessa cena aqui é que o Frank nunca existiu. Nem eu, nem o Frank, a gente não faz a menor ideia do que aconteceu aqui. Se isso aqui é dentro da minha cabeça ou não é, a gente não faz a menor ideia. Eu tenho as minhas opiniões, o Frank tem a interpretação dele. Se você quiser nos dar a sua interpretação também, pode mandar aí nos comentários. A minha interpretação é, o Frank nunca foi real, ele é uma ferramenta do meu próprio subconsciente pra me libertar. Então, finalmente a gente tem a revelação de que, na verdade, o Frank nunca foi real. Eu finalmente estou livre, então eu tô do lado de fora, não tô mais no quarto. Agora, o payoff do som, ele é uma das coisas mais legais que eu acho que eu coloquei aqui. A gente vai transicionar do som do ar-condicionado e do relógio pro som dos passarinhos, então esse já é um dos primeiros payoffs, que é justamente de tiro esse som de escritório e vai pra um tema de natureza, de liberdade. Logo aqui no começo, na hora que o Frank entra no quarto, tem um som de avião. Esse som de avião, ele não era um avião que tava passando na hora. Eu coloquei ele na pós, junto com os sons que eu falei pra vocês que vinham da janela. Durante essas cenas, quando o Frank entra no quarto, você consegue ouvir como se fosse lá de fora, crianças brincando, passarinho, avião passando. Tá todo mundo se divertindo, mas do lado de dentro, eu tô preocupado com o tempo passando, eu tô ensurdecido pelo som do ar-condicionado, pelo som do relógio e não tô ouvindo a galera lá de fora. A ideia da janela é que justamente eu esteja observando as coisas acontecendo lá fora, mas aqui dentro, não consigo parar de ouvir o relógio, perceber que o tempo tá passando e eu não tô fazendo nada. Eu podia escolher uma track de áudio sem o avião, mas eu escolhia a track de áudio com o avião, por um motivo muito específico. O que esse áudio representa? Ele tá bem muffled, ele tá bem abafado, porque ele tá do lado de fora da janela, como se eu estivesse observando as crianças brincando, toda a liberdade dos outros, mas eu mesmo não conseguisse chegar lá porque eu tô separado pela janela, e eu tô separado por todo o meu estado mental, enfim. Quando o Frank finalmente entra, é bem nessa cena aqui, quando ele abre a porta, você escuta um som de avião, também abafado, passando por cima. Eu queria que fosse uma analogia a poder voar mesmo. O som do avião, dessa liberdade de voar e ir pra outros lugares e viajar, ele tá abafado e o Frank entra junto com ele, justamente porque o Frank representa essa liberdade, mas eu tô ignorando ela. Então, quando a gente vai lá pra frente, o payoff do áudio é que, ao invés de um avião, a primeira coisa que a gente ouve quando a gente muda pro lado de fora é isso aqui, ó. Você confia? Dá pra ouvir lá no fundo? Som de passarinho? Então, o que eu queria colocar aqui é colocar a analogia dos passarinhos junto com a analogia do avião. Como o avião, ele é mais tecnológico, ele tava num ambiente mais relacionado ao escritório. É o mais humano que eu consigo chegar. Um relógio, um ar-condicionado, um avião. Consegue ver onde eu quero chegar? Porque quando eu finalmente vou pra fora
e eu escuto o som da liberdade, que seria a liberdade de voar, de viajar, de poder andar por aí, ao invés de ouvir um avião, eu ouço um passarinho. É como se fosse a mesma coisa, como se o tempo todo eu estivesse traduzindo o som dos passarinhos, que é o som da realidade, pro som de um avião. E vocês lembram que sempre que eu tava me convencendo de que a minha interpretação tá correta e que eu não quero ouvir o Frank, eu não quero dar ouvidos pra ele, porque eu me acostumei com isso, né? Mas eu não quero me livrar dessa caixa que eu me coloquei, eu não quero me livrar dessas barreiras que eu mesmo construí. Os sons ficavam mais altos, então o som do ar-condicionado, o som do relógio ficavam mais altos. E na hora que eu finalmente me liberto, o som vai ficando mais alto de novo, só que dessa vez o que tá ficando mais alto é o som dos passarinhos. Finalmente eu tô deixando os sentimentos entrarem e transbordarem, e por isso que no final o som dos passarinhos vai ficando cada vez mais alto, e quando fica quase impossível de lidar com o som, eu corto e acabo curto. Então eu vou passar a cena de novo pra vocês. Eu acho que o que eu fiz aqui é simplesmente muito foda. Você confia em mim? Eu confio. E daí o som fica mais alto do que o som da música. A gente tem a liberdade de eu ouvir o som da música, porque até então a gente não tinha tido nenhuma música, só o som do relógio. Que agora eu consigo ouvir outros sons, eu finalmente tô ouvindo música, eu tô ouvindo ritmo, que é arte, é liberdade, é criação. E vem os passarinhos, que é todo esse sentimento que eu tava guardando, transbordando, e finalmente ficando tão alto que a gente finalmente cria o Corvo Branco. Esse que é o ponto. As músicas da onde que eu tirei. Alguns sound effects eu tirei do Eric Matias, do soundimage.org. Você pode ir lá dar uma olhada se você é um filmmaker. Tem bastante coisa boa e útil lá. É tudo de graça desde que você dê os créditos. E eu peguei as músicas do Scott Buckley. Essa que toca no final, durante os créditos, é a The Legend of Quixote. E a Penumbra é a que toca quando tem um momento de atingir o Nirvana. Foi assim que a gente desenvolveu o Confia em Mim. E daí no final eu coloquei essa frasezinha aqui: o quão real eu tenho que ser pra você ter coragem de fazer o que quer. Talvez seja motivacional pra algumas pessoas, foi motivacional pra mim, foi motivacional pro Frank. Cinema? Ou não? Eu gosto muito desse curta. Pra mim, masterpiece. Foi a melhor coisa que eu já produzi em alguns anos. E eu produzi em coalizão, cooperação, colaboração com o Frank. Não foi só eu. Tem dedo dele nisso aí também. Não só o dedo, como às vezes ele também gosta de colocar o microfone na frente da lente, o que é muito legal. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou tentar lançar a segunda parte ainda esse mês, mas eu não prometo nada porque eu sou extremamente procrastinador e preguiçoso. É uma promessa de que eu vou tentar, não de que eu vou conseguir. E pra próxima parte eu juro que eu vou gravar separadamente a minha câmera e a tela. E isso sim é uma promessa. Nossa senhora, tá muito escuro, não vai dar pra gravar. Oi, eu sou o Gabriel da pós-produção. Eu tô terminando de editar o vídeo. Olha só a minha carinha. Tá quase finalizado já. Eu vou terminar ele amanhã. Já tá bem de noite, só que eu encontrei um problema. Eu não falei a última parte do vídeo. Sabe aquela parte clássica? Pedir like, pedir pra se inscrever no canal. Eu não fiz isso. Então, se você eu não tô acostumado a fazer isso. Vai ser uma bagunça. Bom, é bem simples. Você pode clicar no like aí embaixo, caso você tenha gostado do vídeo, e se inscrever no canal, porque logo eu vou estar soltando a próxima parte. E eu tenho algumas ideias interessantes de vídeos aí. Se inscreva. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. E comenta também o que você achou. Se você tiver alguma coisa a falar sobre a própria produção do vídeo, se tiver alguma dúvida, ou se você tiver alguma interpretação diferente do que eu falei, pode comentar nos comentários e eu vou responder todos os comentários. É isso. Até a próxima. Essa piscadinha foi a coisa mais ridícula que eu já fiz na minha vida. Eu peço perdão absurdo.